Bom dia. Por onde andam os heróis brasileiros que ajudaram o mundo a ficar livre da tirania de um ditador na Segunda Guerra Mundial? E os materiais que foram utilizados nos frontes de batalha e recolhidos dos alemães quando foram derrotados pela Força Expedicionária Brasileira? No Rio Grande que dá certo de hoje, você vai conhecer relíquias utilizadas pelos soldados brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Objetos que estão guardados no Museu Gaúcho da FEB e contêm as recordações de quem enfrentou a morte frente a frente. São armas, utensílios e condecorações dos nossos pracinhas. Você vai ver também o armamento apreendido dos alemães nos campos de batalha. Você sabe... Um pedaço da história que jamais será esquecido. Todos os anos, no dia 7 de setembro, eles desfilam orgulhosos com uniformes de passeio e o mais importante, com a chama do patriotismo tão acesa como se tivessem se transformado em heróis da pátria ontem. Estes senhores de aparência tranquila foram os guerreiros que na década de 40 ajudaram os aliados a derrotar uma máquina poderosa de guerra, o exército alemão, que estava invadindo países, matando inocentes e tentando impor a superioridade de uma raça que consideravam superior. Eles são alguns dos 25.334 ex-pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, que combateram bravamente durante 239 dias, entre julho de 1944 a maio de 1945, na Segunda Guerra Mundial. Relíquias daquele tempo podem ser visitadas em diversas cidades brasileiras, nos museus militares. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o maior acervo da FEB encontra-se nesse local. O Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira funciona hoje neste centenário prédio da Estação Ferroviária de São Gabriel. A instituição foi criada em 1978 em Porto Alegre e só em 1992 foi trazida para cá como uma forma de homenagear a terra onde nasceu o comandante da FEB, o Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes. No museu hoje existem quase 2.000 peças, entre fardas, utensílios e até armamentos utilizados pelos pracinhas durante a Segunda Guerra Mundial. Foi uma coincidência afetiva, porque o presidente na época era o general Daniel Omano, e ele queria que entregar o museu. E a prefeitura de Porto Alegre, assim como o governo do estado, negaram-se a receber o museu. E conversando com a sua esposa na hora do café, ele estava dizendo a dificuldade. E ela sugeriu, então, como gabrielense que era, sucesso para São Alberto, terra do Marechal, comandante da FEB, né, João Batista Mascarenhas de Moraes. Aí ele veio falar com o prefeito. Coincidentemente, na época, a prefeitura estava recebendo por aluguel esse prédio que é da antiga estação ferroviária. A casa de Mascarenhas de Moraes permanece intacta e está localizada na avenida que leva o mesmo nome do comandante da FEB. Ao entrar no Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira Marechal Mascarenhas de Moraes, que durante a guerra ocupava o posto de general, parece que fazemos uma viagem no tempo. As armas utilizadas pelos pracinhas brasileiros estão quase intactas e chegam até a meter medo pela imponência e pelo poder de fogo. Essa é a metralhadora Browning .50 refrigerada a ar, que quando em operação chegava a disparar até 500 tiros por minuto. Essa outra, da mesma marca, era utilizada nos veículos de combate. Já essa outra chama atenção por um acessório no mínimo curioso. Ela era equipada com um espelho retrovisor, o que permitia o soldado ver a aproximação dos inimigos e realizar os disparos de dentro da trincheira sem correr o risco de levar um tiro do inimigo.
As metralhadoras Thompson .45 pesam 4,8 kg com munição. Mesmo assim, eram consideradas as mais leves utilizadas pelos aliados. Cada peça emociona os visitantes. Eu acho de uma importância tão grande, tão valiosa, em que a gente quer preservar e quer levar cada vez mais o Museu da FEB, o Museu de São Gabriel, principalmente, no cenário nacional. Maravilhoso mesmo, surpreendente mesmo. Como que tem aí, o que eu vi, é impressionante mesmo. A gente vê essas armas aí, coisa do passado, e é bonito e é um negócio triste, né? Porque a guerra, né, isso é uma coisa que não é legal, mas a história, muito legal, né? A gente poder ver assim, coisa que, de 50, mais de 50 anos atrás, né? É uma coisa maneiríssima. O maior acervo, né, da Segunda Guerra Mundial está aqui em São Gabriel, né? Então a visitação é muito grande em busca disso, né? E a melhor forma é a divulgação, né? Que esse museu cada vez mais receba turistas, né? De todo o Rio Grande do Sul e parte do país, e nossos irmãos argentinos, né? Na busca de melhores informações do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os morteiros de diversos calibres serviam para desarticular os inimigos que se entrincheiravam entre 100 metros e até 4 quilômetros de distância. Entre carabinas, pistolas e metralhadoras, o acervo conta também com uma amostra do armamento alemão apreendido durante as ocupações. Uma delas é a famosa pistola Mauser, uma Luger 9mm utilizada pela infantaria de Hitler. E é claro, a carabina Mauser 7mm. Em bom estado de conservação encontra-se também uma Mauser 763 com estojo. Impressionante pela forma com que foi construído, esse pequeno canhão é todo desmontável e era lançado dos aviões inimigos de paraquedas. Nessa parte do Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira, encontram-se as condecorações que os pracinhas receberam como heróis depois do fim da Segunda Guerra Mundial, bem como as insígnias usadas pelos soldados e oficiais alemães. No ambiente de guerra, a alimentação precisa ser ao mesmo tempo consistente e prática de carregar. Nestas caixas ficam as rações, como eram chamadas as refeições. Dentro eram colocados desde café, açúcar, comida e até cigarros. Nas maletas de primeiros socorros, os itens indispensáveis eram as seringas de morfina, poderoso anestésico para os soldados feridos. Ostentada em uma das paredes principais do museu está a bandeira utilizada pela FEB na Segunda Guerra Mundial. Na década de 30, o Brasil e a Alemanha possuíam um acordo comercial, o que fez com que Adolf Hitler duvidasse e até fizesse pouco caso da possível adesão do país à Segunda Guerra Mundial. Ele chegou até declarar que seria mais fácil uma cobra fumar do que os brasileiros desembarcarem na Europa. Pois foi a partir dessa provocação que os pracinhas brasileiros criaram um distintivo, mostrando que a cobra já havia fumado e que nada deteria a vontade dos soldados em ajudar as forças aliadas a acabar de uma vez por todas com os conflitos. A FEB lutou na Segunda Guerra Mundial com um efetivo de 25.334 homens. Cabe a nós preservar da melhor maneira possível esse museu, para que as novas gerações possam relembrar dos feitos, né, gloriosos das forças expedicionárias brasileiras nos territórios da Itália e cultuar essas tradições ao longo do tempo. A Segunda Guerra Mundial começou a ser desencadeada quando a Alemanha ainda se recuperava econômica e socialmente depois da derrota da Primeira Grande Guerra. Contrariados ao Tratado de Versailles, que tirou quase 14% do território que a Alemanha possuía em 1914, além de outras restrições, o exército alemão estava limitado a no máximo 100 mil soldados e jamais poderia usar a artilharia pesada, gás, tanques, aviões e submarinos.
O limite para a embarcação da Marinha Alemã era de no máximo 10 mil toneladas. Revoltado, Hitler determinou a expansão da indústria bélica e mostrou para o mundo que a Alemanha se transformara numa poderosa máquina de guerra. A participação do Brasil no conflito ocorreu depois do governo brasileiro ter rompido relações diplomáticas com as potências do eixo Alemanha, Itália, comandada pelo então ditador Benito Mussolini, e o Japão, em 1942. Os americanos começaram a usar o litoral brasileiro como base. Em represália, Hitler determinou ataques com submarinos contra os navios brasileiros. Aí, Estados Unidos, Canal do Panamá, as bases americanas no litoral aqui de Natal até Recife, né? Fernando Noronha e Isa Madeira em Portugal. Os alemães fizeram, eles tentaram bloquear o abastecimento a Fernando Noronha, que eles achavam que era a parte principal, e começaram a afundar todos os navios da costa brasileira. 42 navios brasileiros foram atingidos. A população revoltada exigiu do governo uma resposta e em 22 de agosto de 1942 o Brasil declarou guerra. Em 1943 foi criada a Força Expedicionária Brasileira. Em instantes, você vai conhecer a campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália e ainda as dificuldades e o cenário de terror que os brasileiros enfrentaram nos campos de batalha. Quando foram para a Segunda Guerra Mundial na Itália, os pracinhas brasileiros não enfrentaram somente a pesada artilharia inimiga. O frio, a neve e o barro também eram adversários constantes. Mas por incrível que pareça, esse foi o diferencial que ajudou a tomada do ponto alemão mais estratégico e ajudou a terminar com os conflitos. Ao lado do prédio onde está instalado o Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira, encontra-se um tanque Sherman fabricado em 1942 que chegou ao Brasil em 1946. Dentro do museu também há uma exposição de fotos históricas, como essa onde o soldado aparece atirando com uma metralhadora Browning utilizada nas embarcações. A fardos pelos pracinhas, veste esse boneco que parece estar sempre vigilante, guardando o local. Nos expositores estão algumas das granadas usadas contra os soldados inimigos, bem como as condecorações recebidas pelos heróis de guerra. Os capacetes dos alemães também fazem parte do acervo. Destaque especial para a bandeira ostentada na Itália pelos homens da FEB. Ela foi confeccionada por mulheres italianas em homenagem aos pracinhas. O erro de português foi superado pela emoção de ter recebido tão significante lembrança. A cada cidade conquistada, os brasileiros eram recebidos como heróis. Eu acho muito importante, né? As crianças estudarem, vir conhecer, né? Que a gente não conhece, assim. Eu pude ver coisas antigas, assim. Pra mim é bom. Se eles precisaram fazer um trabalho na escola. O treinamento dos pracinhas ocorreram no Rio de Janeiro, na segunda quinzena de março de 1943. Submetidos a exaustivos exercícios de guerra, aguardavam ansiosos o embarque para a Itália, o que ocorreu de forma sigilosa para evitar o ataque dos submarinos alemães. Aqui em Pisa havia o desembarque total e onde era encaminhado o campo de batalha. Como era uma região muito montanhosa, o Brasil as nossas tropas, né, foram colocadas em diversas regiões aqui, sempre em torno de Pisa, né, para avançar em direção ao Rio Pó. Esse que era a parte dos brasileiros, que era abrir caminho em direção ao Rio Pó. Que aí onde estava Monte Castelo, né, Montese, Porreta Terme, todas as grandes batalhas que foram feitas pelos brasileiros, os grandes combates, foram nessa região aqui de Nápoles, em direção ao Rio Pó. A maior dificuldade dos aliados era avançar nas regiões montanhosas e cobertas de neve.
Mais alto e mais pesado, o soldado americano chegava a pesar até 150 quilos com os equipamentos, tornando-se alvos fáceis para as resistências inimigas. Foi aí que os brasileiros fizeram a diferença. Os que eram mais leves tinham 1,68 m, com torno de 72, 74 quilos, com equipamento não chegavam a 100 quilos. Então o brasileiro conseguiu contornar, principalmente o Monte Castelo, né, pelo outro lado, e conseguiu contornar. Aí que foi a grande diferença, né, que o brasileiro era mais leve, mais ágil nesse terreno. Monte Castelo tinha uma grande importância para os alemães. Pela altura, era um excelente observatório das movimentações das forças expedicionárias brasileiras e, se não fosse capturado, seria impossível os aliados prosseguirem para a Polônia, dominada pelos inimigos. Para se comunicar, os pracinhas brasileiros receberam equipamentos potentes e, assim, combinavam as estratégias de ataque. Vários desses equipamentos também estão expostos no museu. Esse era um telefone de campanha que precisava estar acoplado a 2 fios. E para fazer a chamada, bastava girar a manivela. Um telefonista atendia do outro lado e completava a ligação para o ramal solicitado. Na mesma sala onde ficam os radiocomunicadores, existe uma coleção de livros que contam a história da Segunda Guerra Mundial, muitos deles escritos pelos próprios pracinhas. A nossa biblioteca simboliza aqui avós que não ficaram em Pistoia, né? Porque Pistoia foi o cemitério onde ficaram sepultados nossos pracinhas, e os que voltaram puderam escrever aqui e deixar registrada a história que foi realmente a Segunda Guerra Mundial, né? Como os brasileiros nunca haviam enfrentado um frio de 15 graus abaixo de zero, precisaram utilizar roupas pesadas e muito quentes para não ficar com hipotermia. Sob o comando do exército americano, 4 tentativas de tomada do Monte Castelo foram frustradas. Mas quando Mascarenhas de Moraes assumiu o comando da operação, a situação inverteu. E a quinta, aí sob o comando e sob o planejamento do brasileiro, nós tomamos Monte Castelo no dia 21 de fevereiro de 1945, quando abriu as portas para a vitória final. Às 5 horas da manhã do dia 21 de fevereiro de 1945, sob uma tempestade de tiros e explosões, começava a última ofensiva aos soldados alemães em Monte Castelo. Os que não sucumbiram à força da pesada artilharia brasileira se renderam. Essa foi uma das 16 das mais importantes batalhas que o Brasil lutou. O sucesso dos soldados brasileiros rendeu elogios do general do 5º Exército Americano, Willis Crittenberg. Da jornada de ontem, só os brasileiros mereceram minhas irrestritas congratulações. Cumpriram o seu feito e está em condições de ensinar às outras como se conquista uma cidade. Um dos últimos atos de desespero dos soldados alemães foi rumar em direção a Parma. Sem perder tempo, a FEB se deslocou para a cidade e, em uma manobra perfeita, atingiu as cercanias de Forno Ovo e cercou os inimigos. Os combates entraram noite adentro, até os alemães se renderem. O destacamento nazista tinha 14.779 homens, pelo menos 4.000 animais e 2.500 viaturas, quase metade delas motorizadas. O canhão alemão Krupp 75mm, fabricado em 1940, foi capturado pelos pracinhas brasileiros durante a tomada da cidade de Montese, na região central da Itália. Depois de terminados os conflitos, ele foi trazido para o Brasil como troféu de guerra. A arma de alta precisão servia para atingir os inimigos a longa distância. E hoje repousa silencioso como uma das principais peças de exposição do Museu da Força Expedicionária Brasileira de São Gabriel. Comparando com outros canhões que nós conhecemos, ele é muito sofisticado. O sistema de pontaria é com nível, com diversos tipos de elevação, tanto lateral como na parte de altura, a parte de disparo, né?
No próximo bloco, você vai conhecer um pouco da vida desses heróis de guerra e saber do horror que eles viveram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Além das peças do Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira em São Gabriel, muitos pracinhas guardam em casa objetos, fotos, livros, lembranças de valor histórico incalculável. Na memória estão outras lembranças, aquelas que eles corajosamente viveram na Segunda Guerra Mundial. A direção do Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira Mascarenhas de Moraes, em São Gabriel, na região da Campanha, está sempre à procura de objetos que possam incrementar ainda mais a vitoriosa participação dos nossos soldados na Itália. Se alguém tiver alguma coisa para doar, para mandar para o museu, vai ser muito bem-vinda. E pode ter certeza que vai ser muito bem cuidado também, né? Mas uma parte dessa história não tem como ficar guardada a quatro paredes. São os relatos de quem esteve lá na Itália e vivenciou o terror da guerra. José Conrado de Souza é o presidente da Associação Nacional da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, Seção Regional Porto Alegre, há 29 anos. Fazia parte do 1º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado. Na parede da sala, inúmeros diplomas conquistados pelos feitos históricos. Um dos mais importantes foi entregue pelo Papa Pio XII em 1945, dando indulgência plenária ao ex-combatente. Seu Conrado não cansa de olhar as fotos da época, apesar de ter perdido completamente a visão de um dos olhos com um estilhaço de granada. O ex-pracinha lembra da recepção calorosa que os brasileiros deram aos pracinhas na volta ao Brasil. Em várias cidades brasileiras existem monumentos construídos em homenagem à Força Expedicionária Brasileira. Em Porto Alegre, por exemplo, ele fica aqui, no Parque Farroupilha. Mas apesar de serem considerados heróis de guerra, quando os soldados brasileiros retornaram da Itália para o Brasil, a FEB já havia sido extinta pelas autoridades. Muitos deles tiveram dificuldades de conseguir trabalho, se readaptar à vida civil. Desamparados pelo governo, muitos deles chegaram a morrer como indigentes, apesar de terem colocado suas próprias vidas em risco para ajudar a defender a paz mundial. E a gente só começou a ter um certo... respirar algum ar, foi quando aqueles tenentes que estavam conosco lá na linha de frente, do Foxhole, na trincheira, levando bomba, chuva, neve, etc., eles começaram a atender ao posto de general. Aí eles começaram a se unir e a amparar esse pessoal. Na casa do ex-pracinha Cisifredo Marcondes Castilhos, outro ex-combatente costuma se reunir periodicamente para lembrar as façanhas dos campos de batalha, desde a chegada na Itália até o retorno para o Brasil. Eu verifiquei no porto de Nápoles, navios emborcados dos torpedeamentos, do torpedeamento da aviação, aviões com os caudas para fora da água. Então, eu observei aquilo ali e olhei do cais assim, olhei a população que estava nos aguardando lá, mas não foi para nos recepcionar, mas para pedir, que havia muita miséria ali. Rubem Barbosa foi mineiro sapador. Ele e um grupo de soldados eram responsáveis por detectar minas terrestres e garantir uma passagem segura das tropas aliadas. Aos 21 anos, seu Marcondes se voluntariou como cabo da área da saúde. Católico fervoroso, pediu ajuda divina para poder ajudar os guerreiros brasileiros nos frontes da Itália. O ex-pracinha atuou em Pistoia, no 3º Hospital de Convalescência, na cidade de Moncatini. Geralmente era ferimento com as armas mortíferas alemãs, né? Eu era granada, eu era metralhadoras, lourdinhas que se usavam. Na garagem de casa possui um mini museu onde guarda desde os noticiários da época, peças e condecorações.
A única lembrança que ele quer esquecer é a dificuldade enfrentada pelos colegas na volta para casa, considerada por ele a pior das batalhas. Terceira guerra, pela sobrevivência da vida. Até se adaptar para a vida civil, foi uma luta. E naquela época, é jovem, repórter, mas deve se lembrar, começou os primeiros campeonatos de futebol mundial. Aonde eles voltavam de lá, ganhavam automóvel, ganhavam apartamento, ganhavam tudo. E o Pracinha que foi lá defendeu o quê? Foi lutar. Ficava esquecido. E depois de 60 anos o governo reconheceu e nós demos uma pensão, um segundo tenente do Exército. Eu acho que eu cumpri com o meu dever de brasileiro, de cidadão. Eu acho que a idade que eu estou octogenário, estou com 80 anos, se tivesse que repetir isso, eu repetiria. As histórias que ecoam nas paredes do Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira, os imponentes canhões que parecem, mesmo em silêncio, saudar os heróicos pracinhas, ou nas próprias histórias dos que ainda resistem ao tempo, a luta permanente é a de manter viva para sempre a bravura destes homens e o agradecimento de uma nação, ou melhor, do mundo inteiro.